Bom, só para vocês se situarem um pouquinho sobre a pessoa que vai estar dando o mini curso, eu vou começar falando um pouquinho sobre mim, falar um pouquinho sobre PUB, o Label, e depois a gente vai dar uma leve introduzida sobre projetos, tá bom? Então, bom, quem sou eu? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela. O pessoal aqui da faculdade me chama de Gabe, então vocês podem me chamar de Gabriela, Gabi, Gabe, como vocês se sentirem à vontade. Eu tenho 24 anos, eu sou de Poá. Poá é uma cidade aqui da região do Alto Tietê. Não sei se tem alguém que é do Alto Tietê, mas é uma cidade que fica mais ou menos 200 quilômetros de Lorena. E eu faço engenharia física. Bom, meu contato com essa área de projetos, gestão de projetos, enfim, começou em iniciação científica. Para quem não me conhece, eu vim para a USP transferida. Então, eu comecei fazendo iniciação científica em 2016, antes de vir para cá na área de materiais cerâmicos. E durante 4 anos eu trabalhei nesse projeto. Foi um projeto bem bacana. Eu era bem livre para poder elaborar as etapas de cada atividade que eu tinha que fazer nesse projeto, desde confecção do material até quando eu ia fazer as caracterizações, relatórios e enfim. Foi o meu primeiro contato com gestão de projetos. Na época eu não tinha tanto conhecimento sobre o assunto, mas foi uma boa maneira de ser introduzida nesse meio. Também, depois disso, teve os projetos que eu fiz em disciplina. Normalmente a gente não liga muito para esses projetos que a gente faz em algumas disciplinas específicas, como gestão de negócios. Eu sei que o pessoal que faz produção tem uma disciplina de gestão de projetos, a gente de engenharia física tem processo de fabricação, projeto integrado, enfim. Normalmente ninguém liga muito para isso, mas graças a esses projetos de disciplina que eu fazia tanto antes de vir para a USP quanto na minha antiga faculdade, eu consegui tirar bons resultados. Eu tive algumas publicações em revistas institucionais de projetos que eu elaborei durante essas disciplinas, que eram disciplinas de 6 meses. Então, foi outro contato que eu tive também com a parte de gerenciamento. Depois disso, tem as entidades. Eu até estava perguntando para o pessoal, antes de todo mundo chegar, se alguém fazia parte de entidade aqui. Muitas entidades têm uma área específica para projetos, mas é um erro bem comum a gente não estudar a fundo gestão de projetos e muitas vezes algumas coisas acabam não dando tanto certo. Então, ano passado, eu entrei para uma entidade, a gente começou a trabalhar com alguns projetos, criamos uma área só de projetos, e aí eu foquei em estudar toda a teoria relacionada a isso, claro, para poder conseguir entregar o melhor resultado daquilo que a gente estava desenvolvendo. E, por último, de contato que eu tive com essa área foi em projeto de ensino, que é esse mini curso que a gente está fazendo, que vocês vão fazer comigo. Esse é um projeto PUB, um projeto de ensino PUB. Então, além de começar a estudar um pouquinho sobre o assunto antes de começar a fazer o projeto, agora eu vou pegar tudo aquilo que eu aprendi e passar para vocês. Bom, sobre o mini curso, eu falei que ele é um projeto PUB, né? Então, o PUB, para quem ainda não conhece, eu sei que teve alguns alunos que se matricularam que são de 2020, mas é uma iniciativa da Superintendência de Assistência Social, onde vocês têm aí a oportunidade de estar desenvolvendo não só projetos de iniciação científica, mas também projetos de cultura e extensão, todos esses projetos sob orientação de algum professor aqui da USP. No final da aula, eu vou disponibilizar esse material para vocês. Então, se vocês clicarem aqui, vocês são redirecionados direto para a página do SAS e vocês conseguem ler mais sobre
não só sobre o PUB, mas também sobre outros auxílios que eles oferecem para a gente que é aluno. Esse projeto do mini curso de gestão de projetos, ele faz parte do Label. O Label, para quem não conhece, é o Laboratório Maker. Ele é um laboratório supervisionado pela professora Kátia. Apesar da gente estar tendo aulas de maneira remota, o laboratório ele tem um espaço físico, fica lá no Demar. E basicamente o nosso objetivo é ensinar e, é claro, praticar junto com vocês algumas técnicas não só de fabricação, mas também de aprender a utilizar softwares livres, que é o caso do software que nós estaremos aprendendo ao longo do mini curso, tá? Mais informações sobre o Label vocês conseguem também clicando aqui. Nós temos uma página do laboratório e lá vocês têm não só informações sobre esse mini curso, mas também sobre mini cursos que já foram dados anteriormente e mini cursos que serão dados após esse, tá? A nossa equipe, ela é composta pela professora Kátia, por mim, Gabriela, tem a Beatriz, a Rafa e o Vitor, que são alunos de engenharia ambiental, a Juliana, que é de engenharia de materiais, e o Luiz, que é um aluno de engenharia física também. Alguns critérios para vocês receberem o certificado do mini curso. O certificado ele é gratuito, totalmente gratuito. Porém, para poder estar avaliando o desempenho de vocês, ao longo das aulas eu vou soltar alguns questionários via Google Forms ou direto na plataforma Classroom. Então, eu peço para todo mundo responder. Nós teremos um questionário com duas perguntinhas no final da aula de hoje, está bem simples. Esses questionários são mais para eu saber se vocês estão conseguindo entender aquilo, o que eu estou passando, e também para eu ter uma noção se ficou alguma dúvida sobre o que eu falei, ou até mesmo para conseguir algum tipo de feedback em relação às aulas. Então, não deixem de responder, os questionários eles são obrigatórios. E no final do curso, vocês vão desenvolver aí um projetinho no Project Livre. Não vai ser muito difícil, tá? Não se assustem. Todas as atividades que eu estou montando, aliás, que eu montei para aplicar ao longo do mini curso, elas se complementam e é mais para ajudar vocês também quando vocês forem elaborar esse projeto final. Então, por exemplo, na aula de hoje, se eu pedir para vocês pensarem num tema para um projeto, na aula seguinte eu vou pedir para vocês desenvolverem um pouquinho mais as atividades, depois disso vocês vão começar a aplicar essas atividades no programa, aí a gente vai colocar alguns recursos, calendário, enfim, bastante coisinha legal, mas vai ser todas essas atividades, elas foram elaboradas para poder complementar o projeto final que vocês irão desenvolver, tá bom? Frequência. Frequência é um requisito para estar recebendo o certificado no final. Vocês precisam ter aí no mínimo 70% de presença no mini curso. Como eu vou saber quem estava presente ou quem não estava presente? A gente tem uma extensão que ele coleta para mim o nome de todo mundo que está aqui na chamada, mas eu também vou pedir para vocês, tipo, em todas as aulas, mandar uma mensagem aleatória no chat, porque daí eu consigo, quando fechar a gravação, pegar tipo, todo o texto que foi enviado no chat e depois lançar quem estava presente na planilha de presença. Então, se vocês já quiserem só mandar um oi agora, para depois não esquecer, eu agradeço. Oi, oi, oi. Oi, um monte de oi aí. Bom, acho que eu já falei bastante sobre mim, sobre os critérios, sobre o laboratório, o PUB. Vamos para os tópicos da aula de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o Project Libre, um pouquinho sobre o que é gestão, o que é gerenciar e o que são projetos, tá bom? Como o meu objetivo é tentar ajudar vocês
nos projetos que vocês desenvolvem dentro da faculdade, não só projetos de disciplina, mas também coisas que vocês desenvolvem em entidades, ou até mesmo coisas pessoais. Então, muitos dos exemplos que eu vou dar, eles vão ser focados no nosso cotidiano aqui da faculdade, tá bom? Daqui para frente, como eu vou ter que pegar, trocar de guia para poder mostrar alguma coisa para vocês, eu vou deixar minha câmera fechada. Mas aí, antes de começar os tópicos de hoje, eu vou explicar o porquê. O meu computador está com um probleminha de superaquecimento e eu preciso fazer a manutenção dele. E eu vou fazer isso nesse final de semana. Então, em especial na aula de hoje, na aula de quinta-feira, eu vou ficar com a minha câmera fechada. Eu deixei ligada nesse intervalo só para vocês me verem e saberem quem eu sou. E a partir da semana que vem, eu acho que já está tudo ok, porque no final de semana eu vou fazer a manutenção dele e ficar tudo chique show, beleza? Aí eu vou fechar aqui agora. Bom, vamos começar. Project Libre, o que é esse negócio aí que está no nome do nosso curso, que eu fico falando e ninguém tem ideia? O Project Libre ele é uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Ele é um software gratuito, de código aberto. Ele faz parte do pacote LibreOffice, tá? E é uma ferramenta muito parecida com o Microsoft Project. Eu vi que alguns de vocês responderam no formulário de inscrição, que já conheciam o Microsoft Project. Eu acho que vocês aqueles que já conhecem, não vão ter tanta dificuldade com o Project Libre, porque as ferramentas elas são bem parecidas. Inclusive, você consegue tá importando um arquivo tanto de um quanto para o outro e tá abrindo em ambos os programas, tá? O Project Libre ele está disponível tanto para Windows quanto para Linux e quanto para macOS. Eu não sei se vocês viram, mas eu mandei uma mensagem no grupo ontem perguntando se alguém usa macOS. Eu também deixei uma pergunta no Classroom sobre isso. E o que acontece? Teve um de vocês que falou que estava com um pouquinho de dificuldade para estar instalando o Project Libre no macOS. E aí eu dei algumas instruções do que precisava ser feito para a instalação acontecer. Tem um passo a passo lá no Classroom. Se mais alguém usar macOS e não estiver conseguindo fazer a instalação, dá uma olhadinha lá ou me manda uma mensagem no privado que eu ajudo vocês, tá? E onde vocês conseguem estar fazendo o download dessa ferramenta? Primeiro, vocês conseguem clicando aqui, e daí o documento ele vai te redirecionar direto para a página. Eu também deixei um link na nossa plataforma, e a página ela é essa daqui. Não precisa selecionar o sistema operacional que você utiliza quando vocês fazem o download. O próprio site reconhece automaticamente o sistema operacional de vocês, tá? E aí é só você instalar direto no seu computador. E daí eu preciso só ressaltar para vocês que o Project Libre, ele não instala nenhum programa terceiro, tá? Esse site, ele é um site confiável, é um site direto de quem desenvolve esse software. Então, podem ficar tranquilos que vocês não correm o risco de pegar um vírus ou nenhuma coisa do tipo. Então, só fazer o download e dando o próximo na caixinha de instalação, que no final dá tudo certo. Eu peço para todo mundo já fazer o download entre hoje e amanhã, porque na aula de quinta-feira a gente já vai começar a brincar um pouquinho com o programa, e aí é importante que todo mundo já esteja com ele instalado na sua máquina pessoal. Deixa eu tomar aqui um pouquinho de água. Sobre o Project Libre, vocês têm alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Tranquilo. Pode abrir o microfone se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Ou levantar a mão, não tem nenhum tipo de problema, caso vocês precisem me interromper para fazer perguntas.
Então vamos lá, começar a brincadeira de verdade. Para vocês que estão aí me ouvindo e estão quietinhos, o que é gerenciar? Pode abrir o microfone, gente. Ou mandar aí no chat. Eu acharia que é se planejar, alguma coisa assim. Perfeito. O que mais? É mais do que só planejar, é garantir que o planejamento está sendo entregue e cumprido com todos os recursos de forma que do jeito que foi idealizado na concepção do projeto. Perfeito. Planejar algo para executar de uma forma mais econômica e eficiente. Resposta do Gustavo. Gerir e administrar algo. Eu penso que seria gerir da forma mais otimizada possível, né? Buscando o melhor resultado. Perfeito. Bom, gerenciar nada mais é do que você aí aplicar algumas técnicas, habilidades, ferramentas para que todas as atividades do seu projeto atendam um requisito determinado. Então, basicamente, todo gestor, ele precisa estar identificando quais são as necessidades daquele projeto, ele precisa saber quais são as dores do momento do público que ele está atendendo, e ele precisa saber o que precisa ser feito para resolver esses problemas, certo? A partir do momento que ele consegue responder todas essas perguntas, ele precisa estabelecer objetivos para que cada uma das atividades ou tarefas daquele projeto sejam cumpridas dentro de um prazo pré-determinado. Além disso, ele também precisa saber balancear todas as demandas, né? Ele precisa entender o que a pessoa que ele está atendendo precisa e ele precisa saber se ele tem tudo aquilo que é necessário para estar entregando aí para quem está solicitando aquele projeto, aquela demanda ou aquilo que você é capaz de desenvolver. Quando eu perguntei sobre as entidades, é porque um exemplo bem recente que eu poderia dar sobre o que é gerenciar algo é algo que está rolando no momento, que eu não sei se está todo mundo acompanhando. Não sei se tem alguém do PCF aqui. Se tiver, eu peço autorização para usar o projeto Sexta Feliz como um exemplo. Então, o pessoal que é do PCF, eles identificaram uma necessidade do público que eles atendem, né, os jovens e as crianças e os familiares, que é esse momento de pandemia onde está todo mundo isolado e algumas famílias precisam aí de uma ajuda com mantimentos ou alguma outra coisa do gênero. Então, eles estabeleceram um objetivo para poder estar ajudando essas famílias, que foi o projeto Sexta Feliz, onde de tempos em tempos eles fazem uma arrecadação, e essa arrecadação eles convertem em mantimento e alguns outros produtos, como álcool, máscara ou até mesmo material para estar passando para os jovens e as crianças que eles atendem. E, bom, um pouquinho sobre balancear demandas, eles tentarem identificar qual dos atendidos deles estão precisando mais e saber se tudo aquilo que eles conseguiram arrecadar é o suficiente para atender todas as famílias ou aquelas que são mais prioritárias. Então, não estou fazendo propaganda do projeto Sexta Feliz, mas acho que é o exemplo mais recente que eu consigo trazer para vocês de uma coisa que faz parte da nossa rotina e que se encaixa perfeitamente sobre o tema o que é gerenciar, né? E o que uma pessoa que trabalha com gestão de projetos precisa ter? Bom, primeiro ele tem que ser um bom líder. É essencial que um líder se posicione de fato como um líder e não como um chefe. Um líder, ele é aquele cara que ele vai inspirar as outras pessoas que estão trabalhando com ele, e ele vai conseguir fazer com que essas pessoas executem cada uma as suas atividades sem que ele precise estar indo lá diretamente botando a mão na massa.
Então, basicamente, um bom gestor, ele é um bom líder capaz de inspirar outras pessoas, motivar a sua equipe, não apenas dar ordens. Uma outra competência que um bom gestor de projetos tem que ter é a comunicação. Se você não consegue se comunicar com o time que você está trabalhando, se você não consegue ser transparente aí nas suas falas, você não consegue que a sua equipe entenda aquilo que está sendo feito, que eles entendam qual é o objetivo daqueles que estão desenvolvendo. Além disso, você também não consegue ter certeza de que o público que você vai atender vai compreender aquilo que você vai executar. Então, é muito importante que um bom gestor de projetos se comunique muito bem, da melhor maneira possível. E é claro que ele consiga se comunicar direitinho com pessoas diferentes. Então, não adianta muito você chegar de uma maneira muito extrovertida para conversar com alguém do seu time que é muito introvertido, porque essa pessoa ela vai ficar um pouquinho mais reclusa e vice-versa. Ele tem que ser capaz de entender quem é a pessoa com quem está conversando e, claro, fazer com que essa comunicação ocorra da melhor maneira possível. Outro ponto muito importante que eu preciso frisar é a capacidade de negociação que um gestor tem que ter. Então, ele tem que ser capaz de conduzir uma negociação para chegar em alguns acordos da maneira mais realista, clara e objetiva possível dentro do projeto que ele está desenvolvendo. Então, não adianta um cliente chegar para você ou o público que você está atendendo chegar e falar que eles precisam daquilo para 10 dias, se você tem um time pequeno que só consegue executar aquela atividade em um mês. Então, você precisa ter um pouquinho aí de jogo de cintura na hora de negociar com seu público-alvo, para poder fazer com que o seu projeto ele ocorra não só dentro do tempo que você consegue entregar ele, e claro, que seja bom o suficiente para a pessoa com quem você está negociando, mas também que isso não tenha um custo muito elevado ou muito baixo. Um outro ponto muito importante também é agilidade. Projeto em si não é uma área exata, né, de ciências exatas. Então, muitas coisas podem mudar de uma maneira muito rápida. E um gestor de projetos, ele precisa ser capaz de identificar essas mudanças rápidas e ser capaz de mudar qualquer etapa do projeto de uma maneira muito rápida também e passar isso para o seu time. Então, é uma competência muito importante, é algo que acontece com frequência, mesmo que você faça um bom planejamento do seu projeto. Se você é uma pessoa que está dependendo de fornecedores terceiros, se eles atrasam em alguma etapa, alguma entrega ou alguma coisa assim, você precisa responder isso da maneira mais rápida, não só para a pessoa que você vai atender, mas também para o seu time. E uma última competência que um bom gestor de projetos tem que ter aí é o conhecimento em gestão de projetos. Você consegue adquirir esse conhecimento não só em cursos de graduação, não tem um curso de graduação específica para gerenciamento de projetos, você tem alguns cursos que têm algumas disciplinas de gestão de projetos na grade curricular, como engenharia de produção, mas é uma maneira de você estar adquirindo algum tipo de conhecimento sobre o assunto. Uma outra forma também é através de workshops ou palestras ou até mesmo cursos livres. O que é importante? O importante é vocês estarem sempre acompanhando as mudanças na área, né? Estarem sempre atualizados para poder conseguir trazer isso para dentro daquilo que você vai desenvolver. Existe um instituto, que é o Project Management Institute. Desculpa pelo meu inglês, ele é péssimo, mas eu vou mandar aqui no chat para vocês o nome. E esses caras, basicamente, eles desenvolvem um guia de conhecimento em gestão de projetos. Ele é um guia muito famoso, ele é usado no mundo inteiro. Existem algumas provas de certificação
que garantem que você é um gestor de projetos. Então, se você é uma pessoa que tem interesse em seguir carreira nessa área, essas são as formas de você estar adquirindo aí esse tipo de conhecimento. Tem uma pós-graduação também, não tem? Tem pós-graduação em gestão de projetos, exato. E, bom, só uma última coisa que eu preciso estar frisando sobre você estar atuando como um gestor de projetos. Não necessariamente você precisa saber tudo o que aquele projeto vai, tipo, tudo que vai ocorrer dentro daquele, tudo que vai ser desenvolvido com aquele projeto. Por exemplo, se você vai desenvolver um aplicativo, você não precisa saber programação para ser gestor de projetos. O que você precisa saber e entender são cada uma das etapas envolvidas nesse projeto que vai estar sendo desenvolvido e conversando, claro, com pessoas do seu time que têm um pouquinho mais de conhecimento sobre aquilo, conseguir balancear quais serão as datas de entrega de cada uma dessas etapas, tá? Muitos gestores de projetos, eles não conhecem a fundo o projeto que eles estão liderando, porém, eles sabem muito bem como liderar o projeto. Eu não sei se essa última coisa que eu falei ficou claro para vocês, mas se vocês quiserem tirar alguma dúvida, não só sobre isso, mas sobre qualquer uma das outras competências, podem abrir o chat e perguntar. Não sei se está dando para vocês ouvirem o trem passando, mas eu estou em Lorena, né? Então, se estiver muito alto, vocês me dão um toque, que daí eu fecho o microfone por uns 2 minutinhos até ele passar. E o que são projetos? Bom, eu falei um pouquinho que gestão de projetos, ou ser um gestor de projetos, você tem que saber aí, ser capaz aí de liderar, balancear, usar algumas ferramentas e controlar as entregas de cada etapa do seu projeto. Mas o que é um projeto? Se vocês quiserem abrir o microfone, eu vou fechar aqui só por 1 minuto, porque vai ficar muito alto o barulho do trem. Gabi, Eu? eu não sei se tá te atrapalhando, mas aqui eu não tô conseguindo ouvir o trem, não. Ah, tá. Ele tá passando agora, bem aqui em frente à passagem da principal. Então, a hora que ele der a buzinada, vocês vão ver. Ou não, né? Tá Não bom. sei também. Mas vamos lá. Vocês têm aí ideia do que é um projeto? Como funciona um projeto? Fiquem à vontade para falar. Acho que projeto é algo que tem que ser mensurado e entregável, né? É algo que tem um começo, meio e fim, você consegue planejar, controlar por diversos índices, KPIs, enfim, e que eu acho que o importante é isso, ter o começo, meio e fim, né? Porque senão ele vira um processo, né? Deixa de ser um projeto. Isso eu acho que... Pode falar. Eu posso falar. Oi, posso falar então? Fica à vontade. Eu acho que projeto é como ele falou, né? É um plano que você, é um objetivo que você tem, que você cria ideias de como você pode atingir nesse projeto. Você já tem uma noção do passo a passo, o que pode ser melhorado, como que você vai atingir esse plano e você compacta ele num projeto aplicável, num plano aplicável, e isso eu acho que pode ser chamado de projeto, não sei. Perfeito. Quem respondeu primeiro foi o Ângelo, né? Isso, eu mesmo. Ok. Bom, projeto é tudo isso que vocês falaram. Ele é um esforço temporário para criar um produto, ou um serviço ou algum tipo de resultado. Então, o projeto, ele tem um início, um meio e um fim, né?
Ele sempre vai produzir resultados únicos. Então, não importa se você está desenvolvendo um aplicativo e o seu colega também está desenvolvendo um aplicativo, aquele projeto ele vai trazer uma experiência e um resultado único para você, não importa de quantas pessoas ao redor do mundo desenvolvam alguma coisa parecida. Além disso, todo projeto ele precisa ser muito bem planejado e executado, e cada etapa dele tem que ser controlado, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre planejamento nas próximas aulas. Todo projeto ele tem recursos limitados. Esse recurso ele não precisa necessariamente ser apenas o custo, mas também está relacionado a tempo e a quantidade de pessoas envolvidas naquilo que você está desenvolvendo. Até porque se os recursos fossem limitados, você não precisaria se preocupar em estar elaborando um bom planejamento. E por último, um projeto, ele sempre, guardem isso, ele sempre vai ser executado por pessoas, tá? Não importa se você vai fazer isso através de uma máquina. Uma máquina, ela não é capaz de reconhecer a necessidade daquilo que você teve como ideia de estar desenvolvendo, tá? A máquina, ela vai ser um recurso que você vai utilizar, mas um projeto, ele sempre vai ser executado, elaborado e planejado por pessoas. E quando a gente fala sobre projetos, é muito comum a gente confundir isso com operações contínuas. Um projeto, ele sempre vai ter um início e um fim, e ao final disso você vai aí ter algum tipo de resultado. Se o resultado é aumentar a quantidade de interações na página da entidade que você faz parte, você vai traçar um plano para isso acontecer. Esse plano ele vai começar numa data e ele vai terminar numa outra data. Uma operação contínua é uma coisa que ela é sempre feita, sempre repetida, todo dia você faz aquela mesma coisa e você não tem nenhum tipo de previsão de quando aquela atividade vai acabar, tá? Toda operação contínua, ela pode nascer de um projeto, mas um projeto, ele nunca vai ser uma operação contínua. Vocês que são de Química, de EB, F, A, enfim, vocês conseguem me dar algum exemplo de algum projeto que a gente consegue fazer dentro da faculdade e esse projeto depois pode virar uma operação contínua? Pode ser, na minha opinião, pode ser um projeto de instalação de um laboratório de determinada pesquisa, por exemplo, que a partir do momento que você implementa esse laboratório, ele vai operar de forma contínua nas pesquisas e tal. Mas a pesquisa ela tem um início e um fim. O meio físico, se você está falando sobre a construção daquele laboratório, tipo físico, então ele vai ter um projeto de construção e depois disso alguma coisa vai ser desenvolvida dentro dele. Essa Isso, coisa projeto. Que você... Tá. O projeto... Isso, projeto físico. Que como arrecadar, desde a parte de arrecadação de monetária, né, até a parte de construção, quem que vai operar lá, tal, até o tá construído, né, a entrega. Aí seria o projeto. Tá. Minha visão. O laboratório, sim, você pode considerar a construção dele como um projeto. Ele vai ser algo que você vai usar de uma maneira contínua, mas pode acontecer do laboratório ser fechado. Aquilo que você vai desenvolver dentro dele são projetos. Então, eu acho que não necessariamente dá para a gente considerar o laboratório como sendo uma operação contínua, até porque você consegue obter diferentes resultados dentro dele. E uma operação contínua, você sempre tem o mesmo resultado daquilo que está sendo feito. Mas foi um exemplo legal. Deixa eu ver o que mandaram aqui no chat. Desenvolvimento de práticas sustentáveis, como reciclagem ou coisas afim, no campus da faculdade. Tá, mas aquilo que você está reciclando, você vai transformar isso em um produto que vai ser sempre fabricado? Ou essa prática, tipo, ela vai encerrar depois de um tempo? Processo de reciclagem em si mesmo, entendi. Tá.
é um bom exemplo. Quem mais consegue me dar exemplo de um projeto que a gente consegue desenvolver dentro da faculdade que pode virar uma operação contínua? O pessoal de EB costuma fazer bastante isso. Não sei se vocês conseguem pensar. Se não conseguir também, tudo bem. IC? Depende do seu IC. Mas eu vou dar um exemplo de uma coisa que acontece aqui na faculdade e que pode virar uma operação contínua. Tem alguns projetos focados em estar desenvolvendo revestimento para fármacos, para remédios. Então, esse revestimento pode ser um material polimérico. Então, é um projeto de pesquisa que a partir do momento em que ele for concluído, que for testado e que a eficácia dele for comprovada, você pode transformar isso numa patente, você vende a sua patente e alguma empresa da área farmacêutica vai comprar aquilo e ele vai ficar sempre usando esse seu projeto para estar desenvolvendo algum tipo de remédio. O próprio projeto da professora pode se tornar uma operação contínua, se transformando em uma disciplina obrigatória ou optativa. A gente já tem uma disciplina de gestão de projetos, ela é do 3º semestre de engenharia de produção. Não seria uma operação contínua, porque ele vai começar numa certa etapa do semestre, do seu semestre letivo, e vai terminar no final dele. A partir disso, você vai ter aí os seus alunos aprovados ou reprovados na disciplina e você só vai repetir isso depois de um ano. Mas ele sempre vai terminar, mesmo que você repita isso algumas vezes. Mas ele sempre vai terminar. E uma operação contínua, ela não tem previsão para ser encerrada, tá? Então, acho que como um exemplo de algo que a gente faz dentro da faculdade, dá para usar isso. O Label de minicurso pode sim ser contínuo. O Label, ele é um exemplo de operação contínua, ele está sempre oferecendo minicursos, mas são minicursos de temas diferentes. Eu acho que um dos projetos também já foi instalado, né, que funciona na faculdade, que foi, eu acho que a instalação da seção de tratamento de resíduos, né, que tem lá no fundo da faculdade. Exato. Que ela opera de forma contínua, né, sempre. Sim. Toda operação contínua, não importa se você vai desenvolver o motor de um carro ou um carro, ele sempre vai começar a partir de um projeto, tá? Então, você vai fazer um rascunho daquilo, vai testar a sua ideia, vai fazer algumas hipóteses, vai melhorar tudo aquilo que não está dando certo, e depois de um tempo você vai começar a fabricar aquilo de uma maneira contínua. Esse exemplo que eu não vi quem foi que deu, mas o exemplo da estação de tratamento de água aqui da faculdade é um exemplo disso. Provavelmente isso começou em alguma disciplina de EA, onde algum professor ou algum aluno deu essa ideia, eles testaram isso no laboratório, viu que deu certo e começaram a aplicar na faculdade inteira. Foi um exemplo muito bom. Obrigada. Obrigada a todo mundo que deu outros exemplos também. E, bom, a gente está falando um pouquinho sobre projetos e qual que é a vantagem de a gente usar gerenciamento de projetos, né? A vantagem é que você consegue diminuir todos os riscos e custos daquilo que você está fazendo e também consegue controlar muito bem o seu tempo. E isso são duas coisas que a gente vai conversar um pouquinho ao longo do curso, principalmente em relação ao planejamento de tempo. Às vezes a gente está desenvolvendo algo e... Obrigado, Wellington. Às vezes a gente está desenvolvendo algo e a gente coloca lá que a gente tem uma previsão certa para aquilo ser entregue, mas ao longo do percurso a gente percebe que não vai dar tempo, ou às vezes vai sobrar muito tempo, tá? Então, essa é uma vantagem muito boa da gente sempre tentar aplicar gerenciamento de projetos nas coisas que a gente está desenvolvendo. Além de, claro, evitar que você aí acabe investindo demais, isso falando em orçamento, e em algo que não necessariamente precisa de um investimento muito grande, tá?
dentro da faculdade, com tudo isso que eu falei, aonde a gente consegue aplicar. Iniciação científica, projetos de disciplinas, até mesmo para estar elaborando um cronograma de estudos, né? Pegar aí cálculo, que é uma disciplina que todo mundo sofre, é uma disciplina em comum. Você consegue colocar algumas metas de estudos com base no conteúdo que é disponibilizado para você. E aí, no final do semestre, você vai conseguir tirar uma boa nota ou não, necessariamente, mas é uma maneira de estar aplicando todo o conhecimento que a gente vai adquirir ao longo do mini curso. E, por último, a gente consegue aplicar isso em entidades ou até mesmo em vagas de estágio, aí, organizando novos projetos e sabendo fazer uma análise de risco. Ao longo do mini curso, a gente não vai focar muito em análise de riscos, tá? A gente vai focar mais em planejamento de tempo, planejamento de recursos, saber gerenciar todos esses recursos, não tanto em análise de riscos. E qual vai ser o objetivo geral, né? Eu falei bastante hoje, mas eu não sei se ficou muito claro para vocês. O nosso objetivo, no final desse mini curso, vai ser, claro, aprender a utilizar um software de gerenciamento de projetos e aprender um pouquinho de conceitos básicos de gestão de projetos. Então, hoje eu falei um pouquinho sobre gestão e o que são projetos, tá? A gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre isso nas próximas aulas. Mas eu espero que vocês tenham entendido qual que foi o meu objetivo, qual é a nossa proposta para ao longo dessas próximas semanas que vocês estarão comigo. Se vocês forem no Classroom, eu deixei alguns materiais de apoio, tá? Então, aqui eu dei exemplo de 3 podcasts. Não sei se vocês gostam de escutar podcasts, eu particularmente gosto bastante. Todos eles são episódios curtos, de 5 a 10 minutos. Esses links aqui, eles te redirecionam direto para esses podcasts, mas eles também estão no Classroom. Além disso, no Classroom eu deixei alguns livros que eu usei como referência para estar montando a apostila do nosso mini curso. Então, se vocês entrarem lá, isso já está disponível, vocês conseguem acessar. Tarefinhas para casa. Como uma boa instrutora, eu gosto de dar tarefinhas de casa para vocês. Todo mundo, por favor, instale o Project Libre, que na próxima aula a gente já vai começar a usar ele. E eu falei lá no comecinho que vocês terão um projeto final para entregar. Esse projeto final, ele é um tema livre, tá? Então, pensem em um tema para aquilo que vocês querem desenvolver. Pode ser alguma coisa mais focada na graduação, uma coisa mais focada na entidade que vocês fazem parte, ou algo mais pessoal, não tem problema, mas tragam isso para mim na próxima aula. Por quê? Porque uma vez que eu tenho uma noção daquilo que vocês vão estar desenvolvendo junto comigo, eu consigo estar orientando vocês melhores nas etapas do projeto, que a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente, tá bom? Antes de eu abrir para vocês tirarem dúvidas, tem um questionário rapidinho, 2 perguntas, vocês respondem em 5 minutos. Isso. Tá lá no Classroom, por favor, respondam. Apresentação do projeto no Project Libre. Sim, o trabalho final de vocês ele vai ser feito no Project Libre, tá, gente? Por isso que eu tô pedindo para vocês me trazerem um tema, porque a partir disso vocês vão trabalhar só no Project Libre. De tudo que eu falei, se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone e lançar a dúvida, mandar no chat, se vai ser individual. Se quiser mandar dúvida por e-mail, vocês têm aqui o meu contato, ou quiser entrar em contato pelo WhatsApp, vocês podem mandar lá no grupo. Quem ainda não está no grupo, entra no grupo, ou vocês podem me mandar no privado também. Mas, por favor, não deixem de responder a atividade que eu coloquei para vocês lá no Classroom. E se ninguém tiver nenhuma dúvida, vocês estão dispensados por hoje.
você vai mandar essa apresentação no Classroom? Sim, a apresentação da aula de hoje, né, Gustavo? Ela já está disponível para vocês lá na plataforma. Vocês conseguem dar uma olhadinha. Eu vou disponibilizar os slides de todas as aulas, tá? Então, elas estão programadas, mais ou menos em torno de umas 18h30, elas já ficam disponíveis para vocês lá na plataforma, assim como as atividades também, tá? Então, sempre mais ou menos nesse horário, vocês podem dar uma olhada que já vai estar lá disponível para vocês. Deixa eu encerrar a gravação.